Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Hoje vamos falar aí do que as autoridades aí podem tomar de providência com uma iminente segunda onda da Covid-19 no estado de São Paulo e, claro, no Brasil. Eu recebo aqui na Rede Alesp o médico infectologista Ivan Marinho. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença e a sua participação esclarecendo aí nossos telespectadores. Tudo bem? Tudo bem, Guga? Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês. Doutor Ivan Marinho, estamos aí no mês de novembro. Já podemos dizer que o Brasil está numa segunda onda, ainda estamos na primeira. Qual que é a sua analogia em relação à situação da Europa? A gente falar um pouquinho do que vem acontecendo e do que pode acontecer aqui no Brasil, doutor. Guga, digamos que a gente nunca saiu da primeira onda, da primeira curva de ascensão. A gente chegou em um platô, começou a regredir, mas não chegamos num nível que a gente chega para achar bastante razoável. E agora tem essa tendência de retorno para um platô mais alto do que o que vinha acontecendo nos últimos dias, que nos deixou bastante esperançoso quanto à possibilidade da gente ter uma redução significativa dos casos, mas o que a gente tem notado é que houve um relaxamento muito significativo da população em termos de aglomeração e de mobilização, e isso a gente está colhendo os frutos desse relaxamento agora com o aumento do número de casos. Agora é muito interessante, né? Porque esse aumento começou com um feriado, né? Nós tivemos aí eventos como eleições recentemente, né? O prognóstico é que aumente, né, doutor? Verdade, e assim, está mais do que claro nesses 8 meses de pandemia que a mobilização das pessoas, a aglomeração, ela é determinante no número de casos, na taxa de mortalidade. Não dá para esconder mais isso, não dá para negar isso, né? A gente sabe que toda vez que existe um certo afrouxamento de distanciamento social ou de higienização das mãos ou do uso da máscara de forma adequada, o número de casos aumenta em seguida. A gente não tem uma vacina ainda, a gente está com um vírus circulante muito intenso ainda, com um grau de circulação bastante grande, e isso resulta de que toda vez que as pessoas abrem a guarda um pouco, lá vem o aumento do número de casos. Mas, doutor, na sua opinião, né? Recentemente um jornal publicou até um apelo de alguns infectologistas para que a população tome cuidado. Isso parece óbvio, mas você acha que as autoridades vão ou devem tomar alguma atitude para assegurar esse aumento que nós estamos tendo agora, ou não é hora? Qual a opinião do doutor Ivan Marinho? Eu acho que perderam o time, né? O time certo era bem no início da pandemia, a gente tinha que ter muito mais força de determinar medidas mais rígidas em termos de lockdown, de redução significativa de mobilização de pessoas, para que isso acontecesse em um curto tempo e depois a saúde se preparasse para receber os doentes. E isso, na verdade, não aconteceu de forma tão intensa como aconteceu em outros países. E o que a gente experimentou foi umas medidas meio relaxadas e um resultado não tão bom em termos de controle da pandemia. Agora que tem 8 meses de que as pessoas já não aguentam mais principalmente as pessoas que obedeceram rigidamente as medidas recomendadas, elas estão bastante cansadas. Então, agora eu acho que não é hora de tentar lançar a mão de medidas muito duras em termos de contenção de mobilidade de pessoas, de isolamento. Agora, é assim, é possível sair de casa, mas saia com responsabilidade, não é hora de aglomerar, é hora de usar a máscara de forma adequada, é hora de usar as medidas de higiene de forma adequada, que são essas 3 coisas que são os pilares do controle da pandemia. Se você mantém um distanciamento adequado, se você usa máscara de forma adequada e se você faz higienização das mãos ou de objetos ou de utensílios de superfície de forma adequada, você tem um resultado
muito bom em termos de controle da pandemia. Agora, fechar tudo agora, de uma hora para outra, depois que as pessoas a adesão não acredito que seja muito boa. É melhor que a gente trabalhe agora a educação no termos de responsabilidade social e de conscientização da população, enquanto que sair de casa só saia quando for necessário, realmente, e, e manter as medidas que são seguras, que é o distanciamento, que é o uso da máscara, que é a higienização das mãos. Não tem sentido as pessoas saírem para festas, comemorar casamentos, batizados com um grande número de pessoas e aglomeração neste momento. Agora, doutor, é interessante, né? A gente sai de uma simples reunião familiar e entra numa aglomeração a partir de quantas pessoas? Existe isso, cientificamente falando? Ou qualquer aglomeração maior do que 5 pessoas está aumentando o risco. Né? Então, principalmente se não mantém um distanciamento razoável. Se aglomera 5 pessoas, 10 pessoas, mas é possível manter um distanciamento de 1, 2 metros, todo mundo está usando máscara, é uma coisa, isso é seguro. Agora, aglomerar em um bar, onde tem 100 pessoas, 50 pessoas, onde as pessoas falam constantemente, não usa máscara, aí o risco é muito alto. Uma churrascaria totalmente fechada, totalmente lotada, onde as pessoas estão conversando, falando e às vezes tossindo ou espirrando, um risco bastante alto. Então, aglomerar e não cuidar das medidas de prevenção é o maior risco. Agora, doutor, eu observo no dia a dia que os próprios estabelecimentos estão aí relaxando no controle. Você acha que aí não seria a hora das autoridades aumentarem a fiscalização e a rigidez em relação a isso? Fiscalização, campanhas, mobilização, é natural que não só o brasileiro, mas qualquer pessoa do mundo vai se acostumando com uma coisa que se arrasta por muito tempo e a gente, como começou a cair a curva, a gente tem uma noção de que parece que o problema está resolvido. Não está, o vírus está aí, está circulando, a gente não tem vacina, a gente só vai ter uma solução para isso quando a gente tiver vacina para todo mundo. Agora, doutor, uma coisa que intriga um pouco, né, em relação a esse vírus. Aconteceu comigo na minha própria casa, mas essa semana mesmo um amigo, onde a família inteira pegou e ele não pegou. Existem pessoas que são resistentes a esse vírus ou é pura sorte mesmo, doutor, nesses casos mais Não, específicos? não, sempre tem. Para todas as doenças infecciosas, tem alguma coisa genética que desenvolve alguma resistência. Então, existe uma suscetibilidade para determinadas pessoas desenvolver as formas mais graves. Sem dúvida nenhuma, a gente não chegou a esse ponto ainda de estudo detalhado para ver, mas seguramente as pessoas têm alguma característica genética de que vai desenvolver forma mais grave e outras menos grave. Agora, doutor, a medicina, ela sabe lidar melhor com essa doença após 8 meses? A gente pode dizer que as pessoas morrem menos de Covid hoje? Isso é uma realidade? Ou também é um pouco de uma ilusão ainda formada na cabeça das pessoas? Não, não, Guga. A gente aprendeu bastante com esses 8 meses de pandemia, tanto do que é mito e o que é verdade em termos de prevenção, de tratamento e principalmente dos cuidados em terapia intensiva. Eu acho que os conhecimentos que a gente tem hoje é responsável por salvamento de muitas e muitas vidas que não foram conhecimentos necessários no início da pandemia. Hoje a gente sabe lidar muito mais com a ventilação mecânica desses pacientes, com a condução em termos do uso de anti-inflamatórios potente, de anticoagulantes, que a gente não tinha esses conhecimentos no início da pandemia. Então hoje a gente tem conhecimentos que seguramente está salvando muito mais vidas do que no início. Agora, doutor, uma coisa que é iminente é a UTI dos hospitais particulares, os mais conhecidos de São Paulo, estão em lotação. Doutor, falando isso cientificamente, isso quer dizer que daqui a um período os hospitais públicos, municipais, estaduais também terão um aumento? Porque hoje não é a realidade. Nós estamos falando aqui no meio do mês
de novembro, o senhor acha que a realidade é o aumento também na rede pública de saúde? Isso já está começando a acontecer. De uns 5 dias para cá, o número de casos tem aumentado tanto no serviço público quanto no privado. Começou inicialmente pelo privado, por uma característica desses novos doentes, que são doentes normalmente da classe média alta, pacientes que mobilizaram muito, que aglomeraram mais, e esses pacientes têm mais são mais pacientes um pouco mais abastados e com convênios, então eles chegaram mais na rede privada, mas agora já está se estendendo de novo para a rede pública e a gente já está vendo em todos os hospitais públicos de São Paulo já havendo um acréscimo de pacientes lotando as UTIs. Agora, essa doença, pelo pouco que já se sabe dela, doutor, ela é mais frequente no inverno, nós estamos entrando numa fase de verão, a gente vê que o sossego que os países europeus tiveram, por exemplo, foi no verão. Será que esse fator pode beneficiar o Brasil também ou não? Não tem nada disso. Guga, a principal característica dessa doença é uma alta transmissibilidade. Isso é que chama a atenção. Todo mundo esperava no início que ela tivesse um comportamento muito semelhante com o vírus da gripe, em termos de característica sazonal, que fosse muito mais perigoso durante o inverno, que as pessoas se aglomeram e que as doenças respiratórias são mais transmissíveis nesse período. Mas a gente está, nesses poucos meses que a gente convive com esse vírus, a gente viu que isso importou muito pouco. Né? Não existe essas coisas de que o calor e o sol elimina o vírus, diminui o risco de transmissão. Claro que não. No período de calor e verão, a gente tem transmissão muito significativa e isso depende mais das condições de aglomeração, de baixos cuidados com as medidas de prevenção do que com as condições climáticas. Agora, doutor, é importante, né, a gente prestar serviço. Acho que a nossa maior função é essa. As pessoas que vão a parques, a praças, né, elas vão à praia, elas podem ter segurança desde que usem máscara, desde que tomem os cuidados. Podem fazer isso ou melhor é ficar em casa? Eu gostaria que o senhor desse explanação aí, conforme a ciência só. É muito difícil para você, assim, tem as consequências de ficar em casa 8 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Isso desgasta, isso às vezes faz mal até para a saúde. Né? As pessoas ficam depressivas, a gente viu que tem sérios problemas psicológicos durante essa pandemia por conta desse isolamento e tudo mais. Então, o que não deve é sair de forma desnecessária e correndo riscos desnecessários. Mas sair com alguma segurança, onde em lugares que não tem grandes aglomerações, que você pode manter um distanciamento, que é possível fazer a higienização adequada de mãos e usar máscara de forma adequada, é possível. Hoje a gente fala, no início da pandemia, a gente fala, não saia de casa. Hoje a gente fala, saia de casa com responsabilidade, com critério em termos de medidas que a gente sabe que são seguras e que são efetivas no controle da doença. Não tem um sentido você sair para uma grande aglomeração, uma festa, uma rave, uma balada em local fechado, isso não, mas se você vai a uma praia onde tem poucas pessoas, onde você pode manter o distanciamento, onde você está usando a máscara de forma adequada, isso pode ser bom para a saúde mental da pessoa e pode ser seguro desde que você tome os cuidados adequados. Agora, doutor, outro dia eu via de um colega do senhor, e não vou citar simplesmente por não lembrar qual deles que me falou sobre isso, mas ele aconselhava até em casa seria certo usar máscara. O senhor é dessa opinião também? Sim, sim, até em casa manter distanciamento e usar máscara até em casa, com certeza. Às vezes, hoje a gente tem muitos pacientes assintomáticos portando o vírus, que se a gente mantém esse certo contato, é uma forma de proliferar a doença. E a gente mesmo assintomático ou um familiar próximo que tem doença leve, a gente, se ele tem doença, se ele ou ele pode ter risco de doença, é possível e é necessário manter as medidas de isolamento, porque isso pode contribuir
para transmissão, e a gente quer dar um freio nessa pandemia. A gente precisa tomar todas as medidas, mesmo dentro do seio familiar, mesmo entre pessoas conhecidas, para que ela não transmita. O ideal é que essa transmissão, mesmo que alguém pegue, que ele não consiga transmitir para nem meia pessoa ou um quarto de pessoa. O que a gente não pode é, se a gente tiver uma transmissão de 1 para 1, ou cada 10 pessoas que pega a doença transmite para mais 10, isso a gente não vai ter freio com essa pandemia nunca. A gente tem que ter todos os cuidados para que um portador não transmita para pelo menos meio ou metade de pacientes, ou a cada 10 transmita um. Porque se 10 transmitir para 10, a gente dá uma cadeia epidemiológica, fica cada vez se estendendo mais. Doutor Ivan, na sua opinião, estamos longe da imunidade de rebanho? Estamos. Com certeza, Google, a gente está longe de rebanho. É uma doença com alta prevalência, com alta transmissibilidade, mas eu acho que para a gente conseguir uma imunidade de rebanho, a gente precisa ter um número muito grande, muito grande de pessoas que adquiriram e que se curaram da doença. A gente não tem esse número ainda. Agora, doutor, a questão das vacinas. Hoje, por exemplo, já chegou um lote aí da vacina do Instituto Butantan, Coronavac. Nas últimas semanas tem sido publicada em várias pesquisas, em várias revistas científicas, resultado de várias vacinas. Podemos estar otimistas em relação a isso? Qual que é a sua perspectiva em relação a essas vacinas? A melhor possível, Guga. Nossa esperança, a gente não tem um tratamento adequado, a gente não tem um tratamento seguro, a nossa esperança está na imunização. Então, venha de onde vier, quando a vacina for liberada para a população, será uma vacina segura, porque não importa a origem, se ela veio da Argentina, da China, da Cochichina. O que importa é que ela passou por todos os métodos científicos de avaliação de qualidade, de segurança, e se ela for liberada por um órgão regulador, tipo Anvisa aqui no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, ela está pronta, apta e segura e eficaz para ser utilizada. A hora que essa vacina passar por todas essas etapas, como passou agora ontem a da Pfizer, passou por todas essas etapas e está aí aprovada. É uma vacina complicada por conta da conservação em menos 70, a capacidade de produção não é para todo mundo ainda, mas já é uma esperança. E a gente não vai contar apenas com a vacina, a gente vai precisar de várias vacinas. E quando várias vacinas forem aprovadas, se elas forem aprovadas pelo rigor da ciência e pelos órgãos reguladores, a população tem que estar extremamente segura e confiante nessa vacina, porque ela não importa de onde ela veio, ela está aprovada pelos métodos científicos, ela é segura e é eficaz. Agora, doutor, em relação à vacina do Instituto Butantan, uma instituição aí que tem mais de 100 anos de história, né, no trabalho e na produção de vacinas, o senhor acha que, para nós aqui no Brasil, pode ser a primeira que venha a chegar, de todas as que podem ser úteis? Sem dúvida, em termos de, talvez é a que está mais adiantada para ser liberada aqui no Brasil, talvez a que possa dispor o maior número de doses. Então, seguramente, eu acho que é a primeira e a mais promissora para a gente aqui no Cone Sul, é a vacina do Butantan, com certeza. Agora, o que não pode é assim, a gente ficar acreditando em fake news, em palavras totalmente sem sentido, de que a vacina pode não ser segura e levar a uma certa desconfiança para a população. Se a vacina passou por todos os testes científicos e for aprovada pela Anvisa, a gente não vai ficar escolhendo a origem dela. Seguramente ela vai ser segura. O que importa é ter eficácia e segurança em termos de efeitos adversos. Interessante, né, doutor? Inclusive, vamos tocar no assunto um pouco mais amplo. Por que o brasileiro anda com tanto medo de vacina, fazendo com que certas campanhas de vacinação tenham tido aí baixa adesão para outras doenças também? Por que isso está acontecendo, doutor?
Guga, isso tem um efeito dessas fake news, dessas desinformações que acontecem na internet. A gente falava que às vezes você, num passado muito recente, você falava de uma mesa de bar, uma barbaridade sem precedente, mas aquilo ficava na mesa de bar para um seu amigo, que assim você podia impactar é, três pessoas, daquelas uma não tinha a menor, aquilo era considerado um absurdo, não. Hoje, com o evento da internet, você fala um absurdo e esse absurdo pode atingir milhões e milhões de pessoas e vai impactar um, dois ou três. E essas pessoas vão repetindo absurdos. Ontem, eu não sei se acompanhou um trabalho da Unicamp mostrando os vídeos que tem no YouTube, totalmente absurdo, totalmente estapafúrdio sobre vacina, falando coisas totalmente sem o menor sentido, mas essas pessoas vão repetindo e tem uma audiência grande, e às vezes é até fomentado economicamente por conta desse número de likes que eles tomam falando absurdos. Então a gente precisa ter uma campanha contrária, falando, desmentindo essas fake news, mostrando fatos. Não dá para a gente esconder a importância que a vacina teve para a humanidade. Né? Eu acho que nada. A vacina só perde para a água tratada em termos de salvar vidas no mundo. A vacina teve um papel fundamental em termos de proteção da humanidade no decorrer desses tempos. Se a gente é um pouco mais velho na medicina, a gente lembra o que era tétano neonatal, o que era difteria, o que foi varíola para a população. E essas doenças foram todas controladas com vacinas, vacinas seguras, vacinas que salvou milhões e milhões de vidas. Agora, doutor Ivan, eu queria um prognóstico do senhor. Eu sei que, obviamente, o senhor não é vidente, o senhor age com a ciência, né? Mas por quanto tempo até a gente ter uma vacina estabilizada, até realmente ter o controle dessa situação? O senhor acha aí que leva mais 6 meses, mais um ano? Como o senhor tem essa análise? Eu sei que é muito difícil você prever esse tipo de coisa, mas em relação dos processos da ciência, você acha que é uma solução rápida ou nós temos um caminho muito grande ainda a percorrer? Olha, estamos todos na torcida, Guga, que isso aconteça daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. Mas o que eu tenho de te dizer, eu não sei quanto tempo a gente vai ter vacina disponível para o mundo inteiro. Mas de uma coisa eu sei, não vai ser em janeiro, não vai ser em dezembro, talvez não seja em fevereiro nem em março. A gente, mesmo que tenha uma vacina aprovada agora, tem toda a casuística, o envolvimento de um monte de coisas em termos de logística, de distribuição, de conservação, de produção de número disponível para uma população mundial extremamente grande. A gente vai ter distribuição geográfica distinta. Então, não é assim, para nós aqui da América Latina, talvez a gente não tenha vacina suficiente até o segundo semestre do ano que vem. Quer dizer, nós temos que se acostumar aí com o novo ano, com todas as precauções possíveis e com esse novo normal, se é que a gente pode chamar de normal, né? Porque com tantas mortes que a gente tem diariamente, tantos casos, não é o novo normal, isso sem dúvida nenhuma. Mas quer dizer que ainda, doutor, a prevenção é o uso de máscara, o álcool gel e o distanciamento social, né? E o distanciamento, isso que é fundamental, tá? Quando a pessoa, para evitar os casos, os novos casos, e os casos que adoeceram e formaram as formas graves, é ter disponibilidade de UTI com médicos treinados e adequados, que isso faz diferença na taxa de mortalidade. Claro que a gente vai ficar torcendo para ter a vacina, a gente vai ter, mas a gente vai ter de uma escala gradual, vai profissionais de saúde, outros grupos de risco, mas ter vacina para todo mundo não é para dezembro nem para janeiro, com certeza. Agora, doutor Ivan Marinho, eu acho que eu sempre pergunto para os meus entrevistados quando o assunto é esse e a gente sempre atualiza, né? Quando procurar ajuda médica? Sempre que, se você tem uma suspeita clínica, é sempre bom procurar ajuda médica. Lembra no início da pandemia a gente falava, fique em casa porque você Esperava vai piorar, disseminar a né? doença.
etc. Aquele tempo era outra realidade, a gente não dispunha de testes, então a pessoa ia se mobilizar, ia ter um vetor de transmissão. Agora não, quanto mais cedo testar, melhor. Se você tem sintomas que pode ser sugestivo de Covid, procure um médico, procure testar, porque se você é testado e é positivo, que é o que a gente dispõe no momento, até esperar surgir uma vacina que nos dê proteção e que a gente volte verdadeiramente à vida normal. Torivan, para concluir, como é que o Brasil anda na questão da testagem? Nós evoluímos, nós estamos sendo eficientes, tem teste para todo mundo. Como é que o senhor vê a testagem hoje? Evoluímos bastante. Olha que a gente teve muita dificuldade no início da pandemia, a gente testou muito pouco. Hoje a gente tem uma disponibilidade de testes que, graças a Deus, não está faltando. No sistema privado está disponível para todo mundo. E também no sistema público a gente está com uma testagem bastante significativa. Por isso é importante a gente ressaltar que agora, se você tem algum sintoma relacionado à Covid, que possa ser Covid, procure ajuda médica para testar o mais rápido possível e fazer um isolamento mais adequado. Torivan Marinho, eu quero agradecer a participação nesse Conexão Legislativa de hoje. O senhor está convidado aí sempre a participar conosco aí para atualizar essa situação da pandemia da Covid-19. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Este Lula. Eu foi o espero que a doutor. gente saia rápido disso para a gente falar pessoalmente, fazer entrevista olho no olho. Exatamente, faz falta, né? Essa entrevista olho no olho, mas vai chegar esse período. Este foi mais um Conexão Legislativa. Eu entrevistei o médico infectologista Dr. Ivan Marinho. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!